Isso surpreendente. Quando essa garota passa pelo Kilo, ele diz, "Que isso?" E em seguida pergunta se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem e ele diz que o nome dele é Kilo e que ele precisou falar com ela e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e ele diz que é uma pena e pergunta da onde ela é. Ela diz que ela é dali mesmo de Houston e ele fala que ele também. Mas em seguida ele fala que na verdade ele mora há muitos anos em Houston, mas que ele veio do Texas. Ele pergunta pra onde ela vai e ela diz que vai na loja, então ele pergunta se é naquela ali e ela diz que sim. Ele fala que ouviu dizer que ali não é muito bom, isso se ela estiver pensando em comer. E ela diz que vai tentar. Ele pergunta se ela vai arriscar e em seguida também pergunta o nome dela. E como ela diz que o nome dela é Diamond, diamante, ele pergunta se ela brilha muito e ela diz que um pouco. Ele pergunta se muitas pessoas dizem isso pra ela e ela diz que às vezes. Ele fala que ela parece legal e pede o número dela, mas ela diz que ele não faz o tipo dela. Ele fala que ele sabe que ele se aproximou dela de uma maneira estranha, mas que ele não queria perder a oportunidade. Mas ela diz que ela acha que ele perdeu. Ele pergunta se ele perdeu e se ele não tem nenhuma chance e ela diz que não. Ele fala que isso é uma loucura e se despede dela. E agora, quando ela volta, ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que parece que sim, já que ele está dentro do carro e diz que ele veio até combinando. Ela fala que realmente está combinando um pouco e diz que o carro dele é muito legal. E ele agradece e pergunta o que aconteceu. Ela diz que só resolveu voltar para pegar o número dele e ele pergunta pegar o número dele para quê. Ela fala que não sabe, mas que talvez eles possam sair para algum lugar. Ele pergunta se ela quer um encontro com ele e diz que não está entendendo. Ela pergunta se ele não quer mais o número dela e ele pede para ela esperar porque ele tem uma ligação importante. Ele abaixa o vidro e pergunta onde eles estavam. Ele fala que só achou estranho porque ele tentou pegar o número dela, mas que ela não quis conversar com ele. Ela começa a se explicar e mais uma vez ele pede para ela esperar porque o telefone dele está tocando. Ele pede desculpa e diz para ela que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro e ela diz que tudo bem. E já nesse momento, dentro do carro, ele pergunta se ela o acha atraente. Ela diz que sim e fala que acha, então ele pergunta por que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que não sabe e em seguida diz que não olhou direito. Então ele pergunta o que mais ela fez de errado e ela diz que talvez ela devesse ter dado mais uma chance para ele. Ele pergunta se ela é capaz de dizer "papai, me desculpe". Ela fica pensativa e ele diz que tudo bem, que é só deixar o orgulho de lado e deixar sair. E mais uma vez ele pede para ela dizer "desculpe, papai". E depois que ela diz, ele fala que ela deveria ter falado com mais entusiasmo. Ela diz que ele já está curtindo com a cara dela e já ele fala que ele pensou que ela realmente estivesse arrependida e que estivesse interessada nele. E mais uma vez ela diz "desculpe, papai". E já ele a chama de querida e fala que ela está desculpada. Ele fala que agora que eles resolveram esse mal-entendido, ele diz que vai embora e em seguida pede o número dela. Ele fala que se ela estiver livre hoje à noite, talvez eles possam fazer alguma coisa. E em seguida ele também diz que ele não quer ter problemas com o namorado dela. E depois que ela dá o número pra ele, ele fala que foi bom conversar com ela e ela diz que pra ela também. Ele pede pra ela dar uma volta pra ele, mas ela finge que não ouve e dá um tchau pra ele. O Nate começa ali fazendo um elogio e tenta se apresentar, mas ela diz que não tem tempo para falar agora. Ele fala que vai ser rápido, mas ela diz que precisa ir. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, e como ela diz que sim, ele fala que ele não está ali agora e ainda tenta pedir o número dela, mas a essa altura era causa perdida. Bom, mas isso é claro se ele não tivesse uma Lamborghini.
Ela diz que resolveu voltar para falar com ele e pergunta se o carro é dele. Ele pergunta se ela voltou para falar com ele e em seguida diz que ele está dentro do carro. Ela diz que sim e fala que o carro dele é muito legal. Ele agradece e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que também e pergunta para onde ele vai. Ele fala que vai procurar algum lugar para comer e também pergunta para onde ela vai. Ela fala que até tinha planos, mas como foi cancelado, agora ela não tem nada para fazer. Ele pergunta quais são os planos dela para agora e ela diz que acabou de dizer e fala que foi cancelado. Ele diz que sim, mas fala que parecia que ela tinha algo muito importante para fazer agora. Ela diz que está livre agora e pergunta se ele quer dar uma volta para eles conversarem. Ele pergunta se ela acha que eles realmente deveriam porque ele tentou falar com ela, mas que não deu muito certo. Ela fala que ele chegou de repente pedindo o número dela e outras coisas e que ela pensou melhor e decidiu voltar. Ele pergunta por que ela resolveu voltar sendo que ela tem namorado. Ela fala que não é nada muito sério e ele pergunta se é verdade e também pergunta se ela é uma dessas. E ela pergunta como assim uma dessas. Ele fala que dessas que não leva o relacionamento a sério. Ela fala que não é sério e já ele fala que ela que tem que dizer. Ela fala que já disse que não está num relacionamento sério e diz que é solteira. Ele fala que precisava perguntar e pergunta se ela ficou aborrecida. Ela diz que não, então ele muda de assunto e pergunta se ela é dali mesmo. Ela fala que na verdade não e diz pra ele que ela acabou de se mudar de Dallas. Então ele pergunta se ela acha que vai ser melhor conversar dentro do carro e ela diz que também acha que vai ser melhor. E nesse momento da conversa ele pergunta qual o problema com o namorado dela. E ela responde dizendo que ele sabe como são os homens. Ele fala que ele sabe como é e que ele também sabe como são algumas mulheres. E ela pergunta o que ele quer dizer. Ele fala que algumas são interesseiras e que só se aproximam dele pelo que ele tem. Ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ela fala que é verdade e que algumas podem ser. E ele pergunta se não é o caso dela. Ela fala que ela é uma pessoa determinada que sabe o que quer e que não fica com qualquer um. E que não é essa pessoa que ele está tentando descrever. Ele fala que ele acha que ela se encaixa perfeitamente nessa descrição, mas ela diz que não. Ela pergunta se ele acha isso só porque ela entrou no carro dele. Ele fala que ela não quis conversar com ele e que depois voltou querendo se certificar de que o carro era dele. Ele fala que ela é interesseira e ela diz que não é. Ele fala que ela só voltou porque viu a Lamborghini e ela pergunta se ele tem algum problema. Ele pergunta por que ela está dizendo isso e ela fala que é o que está parecendo. E já ele diz que o que está parecendo é que já passou da hora dela sair do carro dele. E ela fala que pra ela tanto faz e também uma série de palavras que é melhor não traduzir. O Nate começa uma conversa com essa garota, mas em espanhol ela diz que não fala a língua dele. E falando um espanhol compreensível, ele pergunta o nome dela, mas ela diz que não fala inglês. E em seguida ele segue falando em espanhol, mas ela fala que está bem. Então ele deseja pra ela uma ótima caminhada. Mas ela decide voltar e pergunta se o carro é dele. E já ele pergunta se ela fala inglês. E falando inglês impecável, ela diz que um pouco. Ele pergunta se é verdade e depois também pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta pra onde ela estava indo e já ela pergunta se ela pode entrar pra ver como o carro é por dentro. Ele fala que da onde ela está dá pra ver perfeitamente o carro. E como ela diz que ele tem um carro legal, ele pergunta se ela gosta de Lamborghini. Ela diz que sim, então ele pergunta para onde ela estava indo. E ela diz que estava indo pegar o carro dela. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela pede desculpas e fala que estava com pressa para pegar o carro dela. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa e se ela tem algum plano para agora, mas ela diz que não mais. Ele pergunta se ela não entendeu quando ele estava falando com ela em espanhol. Ela diz que não entendeu, então ele pergunta de onde ela é. E como ela diz que é do México, ele pede para ela esperar e pergunta como assim ela não entendeu. Ela pede desculpas e ele pergunta se ela estava fingindo e ela diz que sim. Então ele resolve mudar de assunto e pergunta se ela tem namorado. E ela diz que não tem. Ele fala que entendeu e diz que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ela pode entrar no carro e ele pergunta entrar para quê. E ela responde dizendo para que eles possam se conhecer. Ele pergunta se ela realmente acha que ela merece entrar, já que ela não queria falar com ele no começo. Ela fala que sabe disso, mas que todo mundo merece uma segunda chance. Ele pergunta se ela acha que ela merece, como ela diz que sim, ele fala para ela entrar.
E depois de algum tempo ali conversando com ela dentro do carro, esse é o momento em que o Nate pega o telefone e fala que o amigo dele tá ligando para ele poder devolver o carro. Ela pergunta se o carro não é dele e ele diz que não e fala que ele só está tomando conta para um amigo dele. Ela pede desculpas e diz que não dá e pergunta mais uma vez se o carro não é dele. Ele fala que o carro é do amigo dele e ela pergunta por que ele não disse que ele não tinha carro. Ele diz que ele também tem carro e cita o nome de um carro popular. Ela diz que não e fala que talvez o carro dele não seja o suficiente para ela. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ela diz que foi um prazer conhecê-lo e ele fala que o carro dele vai levá-los para qualquer lugar. Ela diz que foi um prazer conhecê-lo e fala que vai embora. Ele fala que ela está indo embora porque ela é interesseira e conta que na verdade esse é o carro dele. Ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Então ela pergunta se ela pode voltar e ele fala que ela nem deveria ter saído. Ele fala que ela acabou de provar que é interesseira, e ela diz porque ele mentiu pra ela. Ele fala que só disse isso para ver se ela é interesseira e que ela acabou de provar que é, e em seguida pede pra ela sair do carro dele, e termina dizendo pra ela ter uma ótima caminhada. E como agora ele já chega abrindo a porta do carro, ela pergunta se ele vai roubar o carro. Ele pergunta por que ela acha que ele estaria roubando o carro. E ela diz porque ele está abrindo a porta de um carro que não é dele. Então ele fala que na verdade esse carro é dele. Ela pede para que ele prove isso. Ele pergunta se ela quer a prova e fala que a chave está na mão dele. Ela diz que gostou muito do carro dele e já ele fala que gostou muito dela. Ela diz que também gostou muito das tatuagens dele. Ele fala que ela é incrível e ela pergunta o que ele vai fazer mais tarde. E como ele diz que ainda não tem nada programado, ela fala que eles podem descobrir, e ele diz que com certeza eles vão descobrir. Ela pergunta por que ele mentiu dizendo que o carro não era dele, e ele fala que fez isso para ver que tipo de mulher ela era. Ela pede desculpas por ter falado daquela maneira com ele e diz que ela não está num dia muito bom. Ele fala que entende o que ela quis dizer porque todo mundo tem um dia ruim, e fala que como ele disse, ele fez isso para ver que tipo de mulher ela é, e que ele pode resumir em uma palavra: interesseira. Ela pergunta interesseira? E ele diz que é. Ele fala que, por exemplo, quando ele se aproximou no começo, ela foi muito mal educada com ele, mas que agora ela mudou totalmente depois de descobrir que esse carro é dele. E ela diz que não é interesseira. Ele fala que é claro que é e que não sabe por que ela está Ela fala que está fazendo isso porque ele está chamando de interesseira e ela não é interesseira. E ele fala que definitivamente ela é interesseira. Então ela diz que agora ele vai ver a interesseira. E ele pergunta o que ela pensa que está fazendo. Ele pede para ela sair do carro e pergunta o que ela está fazendo. Então Brayden diz para o câmera parar de gravar e fala que eles vão ter que ligar para a polícia.